Vamos começar mais um vídeo aqui, hoje, sobre a história desse carinha aqui. Fiat Palio, esse exemplar 2004, que é um exemplar da segunda geração, na carroceria duas portas, que é uma coisa que praticamente não existe hoje. A história do Palio ela é muito interessante, porque o Palio começou a ser vendido no Brasil em 1996 e foi produzido ininterruptamente até 2017. Então realmente um veículo fez bastante sucesso. Claro que não foi nessa carroceria. Durante os anos ele sofreu algumas reestilizações, que a gente vai falar ao longo do vídeo, né? Esse veículo aqui é um 2004 Fire. A gente vai chegar lá sobre as versões. Na carroceria duas portas, azul, que tem alguns opcionais interessantes, tá? Também a gente vai falar sobre a questão dos opcionais da linha Fiat, que é uma coisa bem diferente do que geralmente se pratica hoje nas concessionárias, que geralmente compram ou vendem os pacotes fechados, tá? A história do Palio começa em 1996. No Brasil a Fiat comercializava 147, depois na plataforma do 147 fabricou o Uno quadradinho, o Uno Mille, que também é outro sucesso, vai ter vídeo aqui no canal sobre a história do Uno também. Em 96 a Fiat começa a desenvolver um primeiro carro mundial, que é um conceito que as montadoras usam muito hoje. Projeta um veículo e com apenas algumas alterações vende no mundo todo. O Palio foi um dos primeiros desse, tá? Primeiro projeto mundial. Foi desenvolvido na Itália, não essa geração, essa aqui é a segunda geração. A geração primeira, que foi de 96, na verdade abril de 96. Surgiu primeiro como projeto 178 da Fiat. E o lançamento oficial, abril de 1996. Então veja só, o primeiro carro mundial da Fiat foi lançado no Brasil. Originalmente, o Palio vendido no Brasil foi lançado como um veículo de entrada, mas diferente do que já se tinha na época, seu principal concorrente, que era o Gol, e na própria linha Fiat, o Uno, ele veio para ser um veículo que tem uma qualidade construtiva e uma sofisticação superior. O design desse veículo é uma coisa interessante de se falar. E, inclusive esse daqui, a geração 2. Quanto 1, quanto 3 e quanto as outras versões que a gente vai falar. Esse foi desenvolvido, projetado pelo estúdio Giugiaro, pelo design-chefe Giorgetto Giugiaro. Provavelmente vocês já devem ter percebido no Fiat Punto que na porta traseira, mais ou menos nessa região aqui, quem nunca prestou atenção, tem um adesivo resinado escrito Giugiaro com fundo branco e letras azuis. Aquilo é uma alusão ao estúdio de design que desenvolveu o Punto. Mas esse estúdio desenvolveu inúmeros veículos. Exemplos: Fiat Palio, em várias gerações, não só a primeira e não só essa segunda. Golf MK1, DMC DeLorean. Quem não conhece o DMC DeLorean? Foi usado no filme De Volta para o Futuro, carroceria de alumínio. O Volkswagen Passat, BMW M1, Renault 19, o Hyundai Sonata e o que eu já falei, Fiat Punto, né? Tem outros, Ferraris, Aston Martin não, mas eu acho que algum Ford, mas sim, são mais de 200 veículos, então não adianta falar todos, senão fica um vídeo muito longo. Mas realmente o estúdio tem uma grande fama. Não é à toa que o veículo ficou tanto tempo em produção, né? Esse Palio, não esse especificamente, o G1 foi lançado em abril de 96 e durou até 2003. Originalmente o Palio foi lançado com motor, algumas opções: o 1.5 Fiasa, né? O 1.6 16 válvulas, que para a época foi extremamente revolucionário. Era um motor muito à frente do seu tempo. Assim, o motor 1.6 16, por algum tempo ele ganhou uma fama de não ser um motor muito bom, mas não porque ele não era, mas porque era um motor muito mais complexo e de manutenção cara. E os mecânicos da época não estavam acostumados ainda. Veja, a gente está falando de um motor 1.6 16, naturalmente aspirado, que gerava 106 cavalos, né? Então realmente era um motor bem complexo. Originalmente, opções de motores: 1.5 Fiasa,
e 1.6 16 com 106 cavalos. No meio da linha G1 foi introduzido um motor 1.6 8 válvulas de origem Sevel. Quem já ouviu falar do motor Sevel? E também a primeira vez que o Palio teve um motor 1.0 de origem Fiasa, com 65 cavalos. Então, 4 opções de motores. Vocês vão ver que ao longo das gerações, o Palio sempre teve muitas opções de motores e muitas opções de acabamentos, carrocerias e combinações. Tá? Então, originalmente, 4 opções de motores. No final dos anos 2000, mais ou menos 2001, entre 2001 e 2002, foi oferecida uma versão Yang, que era a carroceria do Palio G1, enquanto esta daqui já estava sendo comercializada. Essa aqui é a versão geração G2. Na verdade não é uma geração, o pessoal conhece como geração, mas na verdade é uma reestilização. Essencialmente é a mesma carroceria de 96 até o fim da sua vida. O que foi feito foi um facelift muito profundo, frente, traseira, então mudou muita coisa, tá? Por que eu falei que em 2001 foi lançada essa versão Yang? Porque essa geração aqui, geração G2, ou popularmente conhecido como chinesinho, por conta desse farol mais afunilado aqui, ó, parábola dupla, ele foi lançado em 2001. E lembrem que a primeira eu falei que durou até 2003. Então as duas gerações do Palio, a G1 e essa daqui G2, conviveram. Vocês vão ver que a Fiat sempre fez isso, tanto com o Palio, mas com outras versões também. Tá? Uma coisa importante, algumas avanços para a época que o Palio sempre teve. Em 2000 foi lançado o motor Fire. Esse aqui é a versão Fire, mas o primeiro, o G1, no finalzinho da sua vida, ele teve o motor Fire. A sigla Fire, que é essa daqui, ó, sigla Fire, F-I-R-E. O que é que ela significa? Fully Integrated Roboticity Engine. Fully Integrated Roboticity Engine. O que é que significa? Uma produção robotizada, ou a sua maior parte. Foi a primeira vez que um motor teve a sua produção. É claro que não dá para ser 100%, mas uma grande parte utilizado máquinas para produção, usinagem. Isso fez com que esses motores fossem produzidos em um número muito maior, porque quando você usa uma linha de montagem mais automatizada, você reduz custo. Então, não é à toa que esse motor Fire perdurou por muitos anos em vários carros da linha. Palio, Siena, Strada, Palio Weekend, próprio Punto, Gran Siena, Fiat Idea e N outros, né? Então, um motor muito bom. Novidades desse motor: foi um dos primeiros motores a ter acelerador eletrônico. O que é que significa? Até então, os aceleradores, apesar de os carros já terem injeção eletrônica, vamos lá abrir o capô dele aqui, já a gente volta pra cá. Tem algumas coisas ali pra gente mostrar. Terem injeção eletrônica, os aceleradores, na maioria deles, ainda eram por cabo de aço. Só um momento. Esse Fiat Palio foi um dos primeiros, não esse Fiat Palio, ainda na geração 1, mas que já oferecia o motor Fire. Foi um dos primeiros a ter isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar a vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso daqui, ó. Esse cabinho aqui, ó, esse chicote aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó, perfeito. Tá vendo esse chicote elétrico aqui? Ele conecta na borboleta ali, ó, o conector dela ali, ó. Aqui dá pra ver melhor, aqui, ó, perfeito. Tá? Então, não existe nenhuma conexão mecânica entre esse carinha aqui, pedal do acelerador, e o acelerador eletrônico, que é a borboleta do corpo de borboleta, que é que faz o motor ganhar rotação. Então foi um dos primeiros motores a ter essa informação via rede CAN, sinal elétrico. O que é que acontece? Se a gente desmontar esse pedal do acelerador aqui, eu não acho que eu vou conseguir mostrar, mas ali em cima, vocês estão vendo aqui, ó, pedal do acelerador, e ali em cima, ó,
tem uma capa plástica. Lá em cima tem um fio, não tem cabo de aço. Como é que funciona isso aqui? Ao apertar o acelerador, ali tem um potenciômetro. Então ele gera uma informação eletrônica que é enviada lá para o módulo da injeção, que está lá na frente do motor. O módulo entende essa informação, calcula quanto eu estou pisando no acelerador e calcula quanto deve abrir a borboleta. Vantagem disso aqui, a injeção eletrônica consegue ter um controle mais fino da quantidade de combustível e da quantidade de ar que está entrando em relação ao quanto você está pisando. Gera mais potência, gera mais economia e um funcionamento muito mais suave. Outra coisa também, diminui a complexidade do motor. Por exemplo, você já deve ter percebido que veículos com injeção eletrônica, que são todos hoje, por exemplo, num dia muito frio que você liga ele de manhã, ao acionar o motor, por algum momento, o veículo fica meio acelerado um pouquinho, alguns minutinhos, fica acelerado e depois a rotação cai. Esse controle da aceleração é feito pelo módulo, em relação à temperatura do motor, temperatura externa, para manter a rotação no mínimo ideal naquela temperatura. Quando você tem um acelerador a cabo, você precisa de ter, além de toda a complexidade do acelerador, um atuador lá no acelerador para fazer essa aceleração, porque você não está pressionando o pedal. Nesse caso aqui, como o controle da borboleta é totalmente eletrônico, o próprio módulo, mesmo que você não esteja pisando no acelerador, manda a informação e a borboleta abre. Então diminui a complexidade. Não é à toa que é um conceito utilizado hoje em 100% dos veículos. Dificilmente você vai ter um veículo, carro, moto ainda algumas vezes usam, mas carro com acelerador a cabo, né? Então foi um dos primeiros motores em carros de entrada, foi esse motor aqui, Fire, tá? Entre outras, principalmente a produção com a maior parte robotizada, tá? Em 2007 é lançado esse carinha aqui, Fiat Palio G2. Mudanças, muitas, tá? Primeira coisa, frente totalmente nova. Quando eu digo a frente totalmente nova, o que é que a gente vai ter de diferente aqui? Faróis. O farol do geração 1 tinha dois modelos. Nas versões mais básicas tinha uma parábola só. Não sei se vocês percebem que aqui, ó, a gente tem a lâmpada de posição, aqui a seta, lâmpada de farol baixo, lâmpada de farol alto. Então são duas lâmpadas, na verdade duas aqui, duas ali, quatro para fazer o farol. O geração 1 tinha versões que só tinha uma lâmpada só, que fazia a função de alto e baixo. Algumas versões mais completas, como a 1.616, tinha duas lâmpadas. Esse geração 2 não, todas as versões têm exatamente esse farol, parábola dupla. Qual a vantagem? A gente tem uma melhor iluminação, porque quando eu acender a lâmpada do alto, a do baixo continua acesa, tá? Quando é uma lâmpada só, você tem um prejuízo na iluminação do baixo quando liga o alto, tá? Então, esse farol mais afunilado. Segunda coisa, um conceito mais moderno. Percebam que o farol e a seta é uma peça só. No geração 1 não, eram duas peças separadas, farol e a seta. Um conceito mais antigo que foi modernizado nesse veículo. Uma grade mais rente ao capô. Percebam que, olha, não tem degrau, né? Esse símbolo que ao longo da vida foi mudando, né? Pouco tempo depois ficou com esse fundo azul vermelho, depois mudou para barrinhas e agora está com o nome Fiat. Enfim, sempre foi mudando. Para-choque totalmente novo. Então o que é que mudou aqui? Para-choque totalmente novo, faróis, grade e capô. Paralamas também, porque se o desenho aqui é diferente vai mudar. Opções de rodas. Esse aqui saiu originalmente com essa calota aqui, ó. Essa calota em específico é a calota original de fábrica. Tá vendo no meio dela que tem o escrito Fiat estampado? Depois eu vou adicionar uma foto aqui do verso dessa calota, quando eu estava reformando ela. São as calotas originais de fábrica. Ou seja, essas calotas estão aqui desde 2004, mais de 20 anos. Claro que elas foram reformadas, foram pintadas, mas estão aqui, todas as quatro. Pneus que ele está usando. Esse aqui está com esse pneu aqui, ó. 165/70 R13. O Fire, agora a gente vai entrar nas versões. No geração 2, você teve N versões. No começo, como é que ficou a linha? Ao lançar esse geração 2, como geralmente se lança os veículos, lançaram versões mais caras.
mais completas. É X, é LX, tá? Com acabamento melhor, forro de porta diferente, a gente vai chegar lá nos detalhes. E deixou-se a geração 1, lembra da geração 1 que eu falei, geração Yang? Então esse geração 2 e o geração 1 conviveram por alguns anos. E o geração 1 foi empobrecido e ficou com uma versão de entrada, o Yang, né? Então essa geração 2 ficou com versões mais caras e o Yang com uma versão única, o geração 1 com a versão Yang mais básica. Em algum momento, quando o Yang sai de linha, é lançado esta versão aqui. Essa versão é chamada versão Fire, que leva o nome do motor, né? Por quê? Porque em 2003, esse carro é 2004, ó. Em 2003 é lançada a terceira reestilização, que é o G3, que é o famoso Pitbull. A gente vai chegar lá, colocar a fotinho dele aí. Então, igual a geração 1 com o lançamento da 2, as duas gerações conviveram. Esse geração 2, quando foi lançada a geração 3, também conviveu. O que a Fiat fez? Exatamente a mesma coisa. Deixou essa geração aqui empobrecida com essa versão Fire. Então essa versão Fire seria equivalente a Yang. Seria uma versão bem básica. E o geração 3 foi lançado com mais opcionais e versões mais completas. Então essa geração aqui conviveu com o seu sucessor, geração 3. O que é que a versão Fire tinha? Era um carro mais simples. Então ele tinha calota, que é essa calota aqui. Teve algumas opções de calota, dependendo do ano, tá? Mas esse ano aqui saiu com essa calota aqui. O retrovisor dele não é esse aqui. Esse aqui foi trocado. Percebam o desenho desse retrovisor. Esse Fire foi a única geração do G2 que saiu com o retrovisor do G1. Então é bem complexo. Eu vou colocar uma foto para vocês saberem qual é o retrovisor original dele. Esse retrovisor aqui é o das versões mais caras, tá? Então esse Fire poderia sair com esse retrovisor, mas não é dessa mais cara, não, nessa daqui. Opção de 2 e 4 portas, esse aqui tá com 2, tá? E tem uma coisa diferente aqui. Retrovisores, capa do retrovisor, maçaneta, o friso, que esse não tem, que era opcional. Essa saia lateral, que era opcional, que esse tem. E esse para-choque aqui, ó, além da grade e para-choque traseiro, nessa versão eram pretos, preto fosco, né? Que é o plástico sem pintura. Esse aqui, quando foi pintado, foi usado o esquema das versões mais caras, né? Então ele podia ter, olhando nessa lateral aqui, podia ter na versão Fire maçaneta preta, o friso preto e essa saia preta, para-choques pretos, grade preta. Algumas versões poderiam ter a combinação de para-choques pintados, saia pintada e apenas a maçaneta preta como está aqui. E algumas outras opções tinham tudo pintado e só o friso preto. Então existem algumas variações, inclusive algumas só em catálogo. Então tem essa variação entre as pinturas da maçaneta, do friso, da capa do retrovisor, para-choque e saia. Então N opções, né? Opcionais internos desse veículo. Vamos falar primeiro os opcionais que esse aqui tem. Limpador e desembaçador traseiro era um opcional, esse aqui tem. Internamente, esse forro de porta, ele era só do Fire, tá? Dessa geração 2. As versões mais completas, a X e a LX, esse forro de porta podia ter esse padrão, que é esse quadriculadozinho aqui, mas ele se estendia até aqui em cima. Então ele não teria essa faixa de metal aqui que tem lá do outro lado. Inclusive no painel de porta traseiro. Perceba que tem a faixa de metal lá. Existem algumas versões com esse padrão e com esse furo de porta aqui. E existem algumas outras versões que tem o mesmo esquema do furo de porta subindo até em cima, só que um tecido mais azulado, que também se repete no meio dos bancos. Então o tecido que vem aqui nessa parte central dos bancos, dianteiros e traseiros, e no furo de porta traseiro, se repete aqui, tá? Outro opcional interessante que essa geração, esse exemplar na verdade tem vidros elétricos, no caso esse aqui 2 portas, só 2 vidros, travas elétricas, tá? E um dos opcionais mais desejados, ar-condicionado. Outro opcional que ele tem também, que aí a gente vai chegar naquela parte interessante dos opcionais da Fiat, é isso ali, ó. Encosto de cabeça traseiro, isso era um opcional.
junto com esse cinto traseiro retrátil, também é opcional. Outra coisa que ele tem como opcional que não está aqui. Dentro dessa porta tem uma barra metálica, que a Fiat chama barra de proteção lateral. Esse veículo também tem, tá? O único opcional que esse aqui não tem, direção hidráulica. A direção dele é mecânica, tá? Esse aqui está com uma pequena modificação, que ele está com o volante da linha Fiat. Alguém aí sabe de que carro é esse volante? Fiat Maré, né? Inclusive esse volante é um volante relativamente raro, tá? Porque ele é um volante de Fiat Maré, sem airbag e sem controle de som no volante. Então é um volante bem raro de achar. Tá? Geralmente os volantes de maré ou tem airbag, ou tem controle de som, ou tem as duas coisas. Esse aqui é difícil de achar, tá? Como ele é duas portas, o banco vai para frente. Uma coisa interessante desse banco é que ele vai junto com o assento. Então aumenta o vão de você entrar aqui, vão de entrada, né? Então facilita o acesso. Geralmente os veículos duas portas, inclusive mais ou menos mais antigos como esse, apenas o encosto vinha para frente. Então você ficava com o assento no mesmo lugar, dificultava a entrada. Algumas outras modificações que esse veículo tem. Essa antena. Por que essa antena? Originalmente, no lugar desse som Pioneer que está aqui, vinha isso aqui, ó. Essa tampinha vinha no lugar do som ali. Esse veículo podia ter o opcional de preparação para som. Podia ter som como opcional, em alguns casos colocado na concessionária, ou preparação. Esse daqui veio originalmente com preparação. O que é a preparação de som? O chicote já vem passado. Então o chicote vem originalmente, passa pela caixa de fusíveis, passa pelas portas de desconector e vem até aqui. Mas não vem alto-falante. Então o chicote fica aqui atrás, e o chicote é conectado aqui, ó. Mas não tem som nem alto-falante. E essa tampinha, ó, fabricada pela Denso, né? Mas ó, o símbolo da Fiat aqui, ó, das peças da Fiat, né? Então a tampinha original Fiat. E aqui tá a data de fabricação dela, ó, né? Tá aqui. Então, primeira modificação foi essa daí. Segunda, na verdade, volante. O som foi colocado depois, tá? Essa moldura central aqui, na verdade, essas duas, né? Essas duas aqui, ó. Quem conhece sabe que isso aqui é branco. E essa moldura central, principalmente aquela dali, quebra muito. E é muito difícil de achar hoje. Por quê? Porque a original Fiat praticamente não existe mais. Quem a tem pede um valor absurdo. E as usadas estão no estado que a sua vai estar, quebradiça. Porque são 20 anos, inclusive ali, ó, leva muito sol por conta do para-brisa, né? Então essa daqui é a original dele, Fiat. Agora essa daqui foi trocada. Foi colocada uma paralela, que tem uma qualidade razoável. Você vê que ela não encaixa 100%, ó. Tem que fazer alguns ajustes. E essa foi pintada de preto, porque dá diferença do tom, que aqui estava um pouco mais amarelado e aqui é um pouco mais claro. Então para combinar, foi pintada as duas de preto. Outra modificação, manopla do câmbio. Inclusive está até rasgadinha aqui, mas eu vou colocar uma foto de como ela estava quando eu fiz. Essa manopla estava bem desgastada, então eu comprei uma manopla nova e fiz um revestimento de couro para deixar o toque melhor e principalmente para proteger ela, né? Veja, o couro foi embora, mas a manopla está inteira. Outra coisa, revesti também o pomo da freio de mão. Você perceber aqui, ó, se eu afastar aqui, tem couro aqui, ó. Isso aqui é couro. No Fire não vinha essa coifa, foi colocada. Essa aqui é a coifa original Fiat, foi colocada aqui, tá? Não vinha no Fire, né? Tapetes. Esse tapete veio com ele já. Pela data de fabricação é 2004. Então, teoricamente, esse tapete foi colocado na concessionária. É um tapete Borcol, que quem conhece aí sabe que a Borcol não existe mais, né? Tá até subindo aqui, ó. O tapete tá bem ressecado, fabricado no Brasil, tá? Borcol, né? Aqui a marquinha, aqui dá pra ver melhor. Borcol. Mas tá aí. Tá bem fragilizado, mas tá aí. Então, são esses. Algumas outras modificações que eu fiz. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma lâmpada de cortesia aqui embaixo, ó. Que quando fecha a porta, apaga, abre a porta. Eu tô mexendo aqui no interruptor de porta, tá? Eu não tô fechando a porta, mas estou simulando. Quando a porta fecha, veja, quando a porta fecha, ela pressiona. Essa versão aqui, que é que ele podia ter na versão Fire, maçaneta preta, o friso preto e essa saia preta, para-choques pretos, grade preta. Algumas versões poderiam ter a combinação de para-choques pintados, saia pintada e apenas a maçaneta preta como está aqui.
E algumas outras opções tinham tudo pintado e só o friso preto. Então existem algumas variações, inclusive algumas só em catálogo. Então tem essa variação entre as pinturas da maçaneta, do friso, da capa do retrovisor, para-choque e saia. Então N opções, né? Opcionais internos desse veículo. Vamos falar primeiro os opcionais que esse aqui tem. Limpador e desembaçador traseiro era um opcional, esse aqui tem. Internamente, esse forro de porta, ele era só do Fire, tá? Dessa geração 2. As versões mais completas, a X e a LX, esse forro de porta podia ter esse padrão, que é esse quadriculadozinho aqui, mas ele se estendia até aqui em cima. Então ele não teria essa faixa de metal aqui que tem lá do outro lado. Inclusive no painel de porta traseiro. Perceba que tem a faixa de metal lá. Existem algumas versões com esse padrão e com esse furo de porta aqui. E existem algumas outras versões que tem o mesmo esquema do furo de porta subindo até em cima, só que um tecido mais azulado, que também se repete no meio dos bancos. Então o tecido que vem aqui nessa parte central dos bancos dianteiros, isso aqui, ó. Isso aqui é um crime. Sim, outra coisa. Essa versão aqui, o que é que ele podia ter? Na versão Fire, maçaneta preta, o friso preto e essa saia preta. Para-choques pretos, grade preta. Algumas versões poderiam ter a combinação de para-choques pintados, saia pintada e apenas a maçaneta preta como está aqui. E algumas outras opções tinham tudo pintado e só o friso preto. Então existem algumas variações, inclusive algumas só em catálogo. Então tem essa variação entre as pinturas da maçaneta, do friso, da capa do retrovisor, para-choque e saia. Então N opções, né? Opcionais internos desse veículo. Vamos falar primeiro os opcionais que esse aqui tem. Limpador e desembaçador traseiro era um opcional, esse aqui tem. Internamente, esse forro de porta, ele era só do Fire, tá? Dessa geração 2. As versões mais completas... Voltando ao para-brisa, por que é um crime? Vamos lá, por conta disso aqui, ó. Não é desse lado, é desse aqui. Por conta disso aqui, ó. Para-brisa original Fiat. Então, estou procurando um para-brisa original desse para trocar. Todos os vidros do veículo. Fiat. Fiat. Esse não é Fiat, o traseiro é Pilkington, que é quem fabrica, mas não é Fiat. Então provavelmente em algum momento ele sofreu algum acidente aqui nessa traseira. Inclusive tem alguns lugares que tem um indício de reparo aqui nesse painel traseiro. Aparentemente foi trocado, então em algum momento ele levou um acidente. Mas o traseiro, Fiat. E o lateral motorista, Fiat. Então realmente só o vidro traseiro foi trocado, né? Lanternas também já foram trocadas. Os emblemas, quando ele foi pintado, foi trocado. Não são emblemas originais, são paralelos, tá? Como é que dá pra saber? A maioria dos emblemas, principalmente esse que vem na lateral aqui, ó. Sabe, o Fire, alguns Fires não vinham com esse na lateral aqui, só lá no topo do porta-mala, tá? Na tampa do porta-mala. Alguns Fire emblema original, essa lateral dele aqui é azulada, tá? Ele tem o cromado e na parte entre o cromado e a lata, essa borda é azulada. Esse aqui é um emblema paralelo, mas que tem uma qualidade muito boa, tá? Tá aqui. Outro opcional que ele podia ter também, em algumas versões como opcional, em outras como acessório de concessionária. Farol de neblina. Esse aqui não tem. E ele não tem mesmo, tá? Porque esse para-choque é original Fiat, esse dianteiro, o traseiro não. Mas ó, não tem nem furo, tá vendo? Ali é o tampão do reboque, tá sem a tampa, o traseiro também está, né? Vamos falar agora aqui sobre algumas coisas bem legais desse veículo aqui. Dessa unidade aqui, tá? Sim, antes de passar para a próxima fase, por que ele está sem esse tampão? Em algum momento o evaporador do ar-condicionado desse carro furou. E aí o parou de funcionar. E quem sabe, quem conhece, sabe que o evaporador fica aqui atrás desse painel. E na imensa maioria de todos os carros, para trocar o evaporador do ar-condicionado, tem que remover o som, essa moldura, todas essas saídas de ar-condicionado, o volante, esse painel todo
deslocar a coluna de direção para baixo para conseguir tirar esse painel e ter acesso à caixa evaporadora. E aí, ó, essas tampinhas são plásticas e olha aqui onde é que elas ficam. Deixa eu mostrar aqui por fora. Aqui, ó. Então o sol é exatamente em cima. Então simplesmente só de tocar elas quebraram. Então, tem algumas na internet, fabricação de impressão 3D, que não tem uma qualidade muito legal. Então eu estou à procura de umas ou novas, Fiat, ou usadas, mas que sejam em bom estado. São difíceis de encontrar porque é aquela mesma questão da moldura central. As que estão usadas estão na mesma situação, né? Essa moldura aqui, essa lâmpada de teto, essa aqui é nova original Fiat. Por que é que eu encontrei nova original Fiat? Porque é a mesma de vários veículos, ponto, algumas ideias, Fiat Mobi, vários carros da linha usou, Strada. Então essa aqui eu comprei nova original Fiat, tá? Sensor de temperatura também é o mesmo, comprei original Fiat, mas peças específicas não tem mais. Esse aqui tem, como essa é a versão Fire, que do G2 é a mais simples, ele tem esse painel aqui, que é o mais simples de todos. Que ele só tem velocímetro e marcador de combustível. Algumas versões, esse aqui é ele conta com motor Fire gasolina só, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Ele não é flex. Aqui, ó. Gasolina só, tá vendo? A tampa dele é com chave. Aqui não tem trava interna, né? Então tem que abrir com a chave. Algumas versões mais modernas dessa versão desse motor, acho que acredito 2006, 2007, ela passa a ser flex. Então ela tem um adesivinho flex escrito aqui, ó. Se eu não me engano, não é nessa lateral ou é aqui embaixo. Embaixo do cantinho aqui do porta-mala, um adesivo resinado escrito flex. Esse é só gasolina, né? Beleza? E aí a gente já falou, e a gente não falou, na verdade, das opções de motores. Já falei da primeira geração. Essa daqui G2, 2001 a 2007. Originalmente, versões de motores: Fire 1.0, 55 cavalos. Fire 1.0, 16 válvulas. Então podia ter o Fire 1.0, 8 válvulas com 55 cavalos. E 1.0, 16 válvulas com 70 cavalos. Esses dois motores são novos, tá? Não tinha na versão G1, só nessa G2. Um pouquinho mais para frente da linha foi lançado 1.3, 16 válvulas e 1.6, 16 válvulas, tá? Na verdade, lançado não. Esse 1.3, 16 e 1.6, 16 eram presentes desde a linha G1, tá? Que a gente não falou dos motores, né? Linha G1, opções de motores: 1.5 Fiasa, como eu falei, 76 cavalos. 1.6, 16 válvulas com 106 cavalos. Depois, um pouquinho ainda na linha G1, foi oferecido 1.0 Fiasa, 61 cavalos, e 1.6, 8 válvulas Sevel, com 82, né? E o Yang, que é a versão G1 que conviveu com a G2, foi o primeiro até a versão Fire. A primeira versão, não esse aqui já é uma variação, que esse aqui tem 65 cavalos, o primeiro tinha 55, tá? Uma coisa importante que eu esqueci: em 99 foi lançado o Palio City-Matic, que é esse da foto aí. Ficou pouco tempo em linha, vendeu muito pouco. O que é que a versão City-Matic tinha? Ela não tinha isso aqui, ó. Ela não tinha esse pedal aqui, ó. Só tinha aqueles dois pedais. Mas continuava tendo esse carinha aqui, ó, alavanca de câmbio manual. Mas como assim? Como é que não tinha embreagem e tinha câmbio manual? Ele tinha uma embreagem semiautomática, parecida com o que a gente tem na Honda Bis. Quem já pilotou sabe. Ele tinha um sensor, quem tinha isso também era a Mercedes-Benz Classe A. Tinha um sensor conectado na alavanca de câmbio que entendia pelo movimento da sua mão que você iria trocar de marcha. Então, ao fazer movimento ali, um modo eletrônico fazia o acionamento da embreagem hidráulica. Esse aqui é a embreagem cabo, tá? O Palio sempre foi embreagem cabo de aço. Mas no City-Matic tinha um atuador que fazia o acionamento da embreagem ao movimentar. Então quando você fazia isso aqui, ó, primeira, para frente, pro lado e para frente. Ao fazer isso aqui, o sensor entendia que você ia colocar a marcha e apertava a embreagem. Ao começar a acelerar, ele ia soltando. Então você que conseguia ter o câmbio, você ainda tinha que fazer isso aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Fiat que sempre com seus engates longos, né? E folga. Isso aqui não é porque esse aqui tem 20 anos não, tá? Carros novos tem isso aqui. Não tanto, claro, mas tem. Fiat são bons câmbios, mas tem essa folga. Diferente dos Volkswagen, que é bem justinho. Então no City-Matic você tinha que fazer isso aqui ainda. Só que você não tinha que fazer isso ali, ó.
tá? Só tinha freio. Foi um sistema que se mostrou caro, de manutenção difícil, que realmente não foi para frente, tá? Motores do G2, 1.316, como a gente já falou, 1.616, 1.08 válvulas, 1.016 válvulas, 1.38 válvulas de 67 cavalos. Era menos potente do que 1.316, mas tinha mais torque. Se você pegar esse mesmo motor aqui, na versão 1.0, 8 válvulas e 1.016 válvulas, apesar de, às vezes, o 1.08 ter menos potência, em baixa rotação ele tem mais torque. O que é que significa? No anda e para do trânsito, você tem uma percepção de o carro ter mais força, porque ele tem mais torque. Saída, o que é necessário é torque. Potência, geralmente, é para velocidades maiores, entendeu? Então, por isso que a maioria dos carros, nessa época, que usavam motores aspirados pequenos, quando ele tinha um foco em ser um carro urbano, como esse carro, um carro pequeno, carro urbano, geralmente as versões que mais venderam foram a versão com 8 válvulas. Vantagens: são menos de 2 válvulas por cilindro, menos 2 retentores de válvula. As peças em alguns casos mudavam, não era só o comando de válvulas e o cabeçote que mudava. Então, inclusive teve isso no Gol também. Geralmente as versões de 16 válvulas tinham uma manutenção mais cara e mais complexa. Troca de correia dentada, a correia dentada era maior, mais cara, tinha que ter mais ferramentas. Então as versões de 16 válvulas não vingaram muito. Então é tanto que a 1.0, 8 válvulas vendeu muito mais, mas teve essas várias opções. Então veja só as opções de motores: 1.0, 2, 1.3, 2, 4, 1.6, 5. Então N opções de motores, sempre a Fiat fez isso, tá? Em 2003, que é um ano antes desse carro aqui, o 1.6 16 válvulas, que também é o mesmo 1.6 16 de 106 cavalos que era oferecido no G1, era oferecido nesse carro aqui, tá? Tanto nele quanto na Weekend, tá? Ele vinha da Itália, então era um carro, um motor relativamente caro e manutenção difícil. Lembra que eu falei? Manutenção difícil, valor de manutenção caro. Então ele foi substituído pelo 1.8, 8 válvulas de 103 cavalos. De quem? Daquela marca ali, ó. E daquela que fabrica aquele carro ali. Que marca é? Chevrolet. Então o Fiat Palio usou o motor 1.8 Chevrolet. Beleza? E aí a gente já falou, e a gente não falou, na verdade, das opções de motores. Já falei da primeira geração. Essa daqui, G2, 2001 a 2007. Originalmente, versões de motores: Fire 1.0, 55 cavalos. Fire 1.0, 16 válvulas. Então podia ter o Fire 1.0, 8 válvulas com 55 cavalos. E 1.0, 16 válvulas com 70 cavalos. Esses dois motores são novos, tá? Não tinha na versão G1, só nessa G2. Um pouquinho mais para frente da linha foi lançado 1.3, 16 válvulas e 1.6, 16 válvulas, tá? Na verdade, lançado não. Esse 1.3, 16 e 1.6, 16 eram presentes desde a linha G1, tá? Que a gente não falou dos motores, né? Linha G1, opções de motores: 1.5 Fiasa, como eu falei, 76 cavalos. 1.6, 16 válvulas com 106 cavalos. Depois, um pouquinho ainda na linha G1, foi oferecido 1.0 Fiasa, 61 cavalos, e 1.6, 8 válvulas Sevel, com 82, né? E o Yang, que é a versão G1 que conviveu com a G2, foi o primeiro a ter a versão Fire. A primeira versão, não esse aqui já é uma variação, que esse aqui tem 65 cavalos, o primeiro tinha 55, tá? Uma coisa... 2004, que é esse veículo aqui. O 1.0 de 8 válvulas tem 65 cavalos. E esse veículo aqui ficou até 2007 junto com o G3. Por que com o G3? Porque o G3, que é a terceira geração, terceira reestilização, que eu vou colocar uma foto aqui, que é o famoso Palio Pitbull. Tem muito veículo chamado Pitbull, né? S10 tem uma versão Pitbull. Eles também conviveram. Então o G3 foi de 2004 a 2006. Tanto esse quanto o primeiro, quanto o G3 foram projetados pelo estúdio Giugiaro. Então é um estúdio que realmente acertou, porque todos esses Palios são lindos. Você vê que esse G2 é bonito. É um design, vejam aqui nesse take. Ele tem linhas arredondadas, proporcionais. É uma coisa que está se perdendo, né? Tá lá Fastback. Fastback não é feio, mas ele tem uma proporção que, dependendo do ângulo que você olha, fica estranho. Não é feio, mas fica estranho. Esse aqui não, é extremamente simétrico. Tamanho da janela, tamanho de caixa de roda, balanço traseiro, balanço dianteiro, né? O Palio G3
como o Palio G1, como o Palio G2, como os carros da Fiat em si, sempre tiveram inovações. Por exemplo, o Palio G3 foi o primeiro carro nacional a ter airbag lateral. Primeiro carro nacional não, desculpa, o primeiro carro nacional foi o Volvo. Mas o primeiro carro de entrada desse segmento a ter airbag lateral como opcional. Tá? A gente não falou dos opcionais, mas por exemplo, o Palio G1, ele podia ter opcional de... Veja, a gente está falando de 96 de um carro de entrada. Teto solar, airbag passageiro, airbag motorista, freios ABS, vidro elétrico, trava elétrica, retrovisores elétricos, sensor crepuscular, não no G1, mas na geração G3, sensor de chuva, tá? Cintos traseiros retráteis, apoio de cabeça para 4 ocupantes, algumas raras versões do G3 também podiam ter banco elétrico. Não era totalmente elétrico, tá? Mas tinha um botãozinho ali. É extremamente raro ter esse opcional, mas tinha. O geração 1 com teto solar é um dos mais raros e mais cobiçados. Por quê? Porque o Palio, lembra que eu falei no começo do vídeo, ele não foi lançado para concorrer com os carros de entrada, mas tem uma construção e uma qualidade percebida muito maior, tá? Então, de largada ele já era caro. Tô falando do G1, tá? Quando você equipava ele com airbag duplo, em 1996, tá? Airbag duplo, freios ABS, ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica, retrovisores elétricos, 4 portas. Outra coisa que eu não falei, tá? Geração 1, podia ter várias opções de interiores, inclusive azul. Dentro do azul podia ter mais de uma opção, tá? Dependendo do ano, tem várias opções de veludo. Tem um veludo mais simples e nas versões mais caras um veludo bem felpudo, muito bonito, tá? Então assim, o rodas e liga leve tinha várias opções, tá? Então o Palio G1 totalmente equipado era muito caro. Então por isso que hoje em dia você encontrar um Palio G1 com teto, que era um dos opcionais mais caros, com todos esses opcionais que eu falei, é muito difícil. Por quê? Porque o cara que ia comprar um carro desse, não esse, o geração 1, tá? Em 96, totalmente equipado, ele podia ter comprado um carro muito superior, com o mesmo valor, entendeu? Inclusive de outras marcas, tá? Então, o carro de entrada bem completo, com todos os opcionais, era muito difícil. É muito difícil de ver hoje, tá? G3. Opções de motores. Também várias, tá? O G3 podia ter motores 1.0, 8 válvulas, 65 cavalos, que é o desse carro. Podia ter 1.3, 8 válvulas de 70 cavalos, que já era opcional, que já era disponível na linha. 1.8, 8 válvulas de 106 cavalos, que é o motor GM. 1.4 de 80 cavalos, que saiu bem pouco no G3, tá? Esse motor 1.4 Fire. Variação desse motor aqui, tá? O Fire podia ser 1.0, 1.3, 1.6, tá? O 1.8 não era Fire, aqui era a família GM. Em algum momento da linha 1.8 GM foi substituído pelo 1.8 e-Torque, que equipou estilo, linha, Bravo, Punto, mas o 1.8 e-Torque não foi esse aqui, nunca foi no Palio G2 não, tá? Nessa época aqui era 1.8 GM, tá? 2006, esse carro é 2004. 2006, na geração 3, é lançada a versão mais legal de todas. Essa da foto aí, ó, tá? 1.8R com motor GM, já com reestilização e algumas alterações mecânicas no motor, que fizeram a potência subir para 115 cavalos. A versão mais legal de todas, né? 1.8R em algum momento só era 4 portas, depois passou a ser oferecido 2 portas. Ele tinha um adesivo aqui, eu vou colocar na foto para vocês. 1.8R, cintos de segurança vermelho, que foi uma característica e uma coisa que vem desde o Uno Turbo, que a Fiat sempre colocou nos seus veículos. Esse aqui o cinto é preto, tá? Mas no 1.8 esse cinto aqui era vermelho. Um acabamento de veludo muito bonito, costuras do volante vermelha. Um acabamento bem superior. Geralmente os 1.8R eram bem completos, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, retrovisores elétricos. Podia ter os mesmos opcionais que eu te falei, freios ABS, enfim, tá? Então os 1.8R eram lindos na época. Tinha um aerofólio e a capa do retrovisor pintado de cinza. Então eram e ainda são veículos, é tanto que o valor de revenda e o valor de um usado hoje é muito alto, tá? E não vendeu muito, tá? 1.8R não vendeu muito, porque era um carro bem caro pra época. Continuava sendo um Palio, mas era bem caro. Ele tem uma característica importante, o 1.8R específico, ele tem uma característica importante. Que pode ser encarado como uma qualidade ou como um defeito, dependendo do seu ponto de vista. O 1.8R usava essa carroceria, né? Só que com a reestilização do Palio G3.
E em algum momento o G4 também foi oferecido como 1.8R, tá? A gente vai falar do G4 ainda. Só que ele tinha um motor 1.8 GM com 115 cavalos, ou seja, tinha mais cavalo do que o primeiro 1.8, só que tinha o mesmo câmbio aqui, ó. Câmbiozinho curto. Vantagem: câmbio mais curto, o motor trabalha com rotação mais alta, um veículo muito mais esperto. Desvantagem: na estrada, rotação alta, motor 1.8, litragem alta, aonde vai passando o G4 ali, ó. Vejam só. Palio G4 ali, ó. Primeira geração, sem aerofólio, provavelmente 1.4. A gente vai falar dele já já, tá? Então essa questão do câmbio do 1.8R, como o 1.8R é uma versão esportiva, então sim, beleza, tá de acordo. Agora na versão HLX, que era a G3 mais completa com 1.8, geralmente o pessoal reclamava, porque na estrada realmente ficava com giro alto e o consumo um pouco mais exagerado, tá? Em 2008 é lançado aquele que passou lá, lembram? Palio G4. Novamente não é uma geração, é uma reutilização. Troca capô, troca farol, troca para-choque, troca roda, retrovisor, banco, forro de porta, motor, painel, volante, enfim, tudo. Mas a carroceria era a mesma ainda, tá? G4 foi de 2008 a 2012. Versões: ELX 1.0 e 1.4. Provavelmente aquela que passou era 1 ou 1.0 ou 1.4, porque não tem aerofólio. E as ELX 1.4 geralmente tinham aerofólio, então provavelmente ele é 1.0, né? Não consegui ver daqui. E a 1.8R, lembra que eu falei da 1.8R? A 1.8R foi oferecida na carroceria G3 e G4. Vendeu muito mais na G4, tá? Então 1.8R G3 é bem mais raro do que o G4, tá? O G4 podia ter 2 e 4 portas. O geração 3, se eu não me engano, só foi oferecido na carroceria 4 portas. Então, resumindo, Palio G3 1.8R, só 4 portas. Palio G4 1.8R, carroceria 2 e 4 portas, tá? 2010, aquela geração 4 sofreu uma reestilização. Originalmente o farol dele era um farol mais quadrado que esse, e esse mais curto. Na primeira reestilização ele vinha com o mesmo formato e aqui ele descia meio arredondado. E mais aqui embaixo do que do farol alto, o alto passa para cá, e aqui o baixo ficava aqui com um projetor. Um carro de entrada que tinha projetor na época, tá? Não era LED, não era xenon, mas tinha projetor. Com certeza melhoraria a questão do corte, que é uma coisa que melhora muito com farol com projetor. Esse espelho parabólico aqui, ó, o corte do farol não é tão preciso quanto o projetor, tá? Então melhorou a iluminação, só que aí troca. Aqui é baixo e aqui é alto. No G4 com o segundo farol, aqui passa a ser o alto e aqui o baixo, tá? Em 2009, aquela geração 2 poderia ser equipada com o primeiro câmbio semi-automático ou automatizado. Semi-automático não, tá? Semi-automático era o City-Matic, da primeira geração. No G4 podia ser o automatizado, o famoso Dualogic, né? Que era um câmbio manual com uma mecatrônica que fazia o acionamento da embreagem e a troca das marchas. Então, na prática, funciona como um câmbio automático, tá? Só tem acelerador e freio, tem a posição drive, ré, parking e neutro, tá? É um câmbio de concepção mais barata, que quando novo, muito bom. Tem a questão de alguns trancos na troca de marcha, que quando sofreu algumas alterações ao longo da linha, tá, esse câmbio não foi usado só no Palio, né? Palio Weekend, o novo Palio, que foi quando esse aqui saiu de linha, Linha, Punto, Bravo, enfim, Ideia, Estilo, então toda a linha usou esse câmbio Dualogic. Essa questão do tranco foi melhorada ao longo do tempo, mas hoje, um câmbio desse com 10 anos de uso, ele quebra bastante, porque tem muito mais complexo, peça de qualidade é difícil para encontrar e é caro, tá? Então o que é que o pessoal muitas vezes faz? Quando esse câmbio quebra, faz a conversão para câmbio manual, que não é tão difícil, tá? A flange é a mesma, precisa de um câmbio, semi-eixos e precisa fazer uma reprogramação do módulo, porque o gerenciamento eletrônico é totalmente diferente, mas é possível fazer. No geração 4, o farol passou por uma reestilização, tá? O primeiro farol do G4, ele vinha quadradinho aqui, um pouquinho mais alto que esse, mais curto. Na primeira reestilização, ele vinha com o mesmo formato e aqui ele descia, meio arredondado. E mais aqui embaixo do que do farol alto, o alto passa para cá, e aqui, o baixo ficava aqui com um projetor. Um carro de entrada que tinha projetor na época. Em 2011, é lançado o novo Palio, que aí sim é uma nova geração, tá? Foi as versões que teve o Palio Sporting, enfim. E aí essa geração teve algumas versões ainda. Em 2014 teve uma geração Way, que teve alguns apliques plásticos aqui na caixa de roda. Cadê? Aqui, ó, caixa de roda,
né? Adesivo Way, suspensão um pouquinho elevada, um banco diferente, alguns opcionais, né? 2017, né? Ainda geração 3, tá? Uma coisa interessante, tá? A geração 1 conviveu com a geração 2, aí saiu de linha, ficou só a G2. Lançaram a G3, a G2 e a G3 conviveram, saiu de linha essa geração aqui 2, ficou a 3. Lançaram a geração 4, mas continuaram vendendo a G3. Então a G3 e a G4 continuaram sendo vendidas. A G4 sofreu uma restilização, mas mantiveram a G3. A G4 saiu de linha e mantiveram o G3. Então é uma coisa interessante. O último Palio produzido não foi a geração 4, foi a geração 3. Veja, a geração 4 foi de 2008 a 2012. E o Palio saiu de linha em 2017, na geração 3, tá? Nos seus últimos anos, só sob encomenda para frotistas. E aí já na versão mais simples, sem bênçãos opcionais de... Tava com airbag e ABS porque era obrigatório já, mas... Esqueteira com CD, teto solar, nada disso mais era opcional, tá? E uma coisa interessante, o Palio terminou igual a sua vida como o Gran Siena, por exemplo. O Gran Siena foi lançado com versões 1.6, 16, com câmbio Dual Logic. E uma coisa interessante, o Palio terminou igual a sua vida como o Gran Siena, por exemplo. O Gran Siena foi lançado com versões 1.6, 16, com câmbio Dual Logic. E hoje, na verdade, não é. E no final da sua vida foi sendo empobrecido, versões 1.4, saiu 1.6, saiu o câmbio Dual Logic, saiu a opção do teto solar que o Gran Siena tinha, que é o teto solar que tinha no Punto, que tinha no Bravo, que vinha até aqui, metade do teto. Não era Sky Window, como do estilo, né? Mas era um teto solar que começava aqui e vinha até aqui. Então basicamente metade do teto era de vidro. Que a Fiat sempre foi inovadora nesse quesito, né? Palio G1, carro de entrada com opção de teto solar, inovadora nesse sentido, tá? Principalmente questões opcionais. E os opcionais, eles nunca foram muito engessados, entendeu? Como pacotes, como são hoje. Não é à toa que você tem esse carro aqui, a versão mais simples de todas, mas que tem vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, apoio de cabeça traseiro, vidro traseiro retrátil, barra de proteção, limpador e desembaçador, mas não tem direção hidráulica, entendeu? Então você podia montar a depender do seu gosto. E aí, 2017, como eu já falei, só versão para frotista, morre essa carroceria que foi produzida desde 1996 até 2017, sofrendo apenas reestilizações, troca de motores, facelift. Tá? 2011 é lançado o Palio novo, e aí sim é uma geração nova, tá? Mas esse aqui não foi até 2017, foi. Então aconteceu a mesma coisa com todas as versões, aconteceu no último. Lançaram um novo Palio, mas a versão G3 continuou em vendas até 2017. E aí em 2017 sai a G3 e fica realmente só o novo Palio, que vai ter vídeo dele no canal aqui, tá? Vamos falar de uma coisa interessante agora, ó. Isso daqui, tá? Isso daqui é específico desta unidade. Esta unidade aqui, como eu já falei, é um Palio G2 2004 gasolina, 2 portas. Esse veículo foi comprado em... Vamos ver aqui? Aqui tá o manual dele, ó. Mas ele foi aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. Aqui tá a garantia estendida, tá? Mas foi essa data da compra. 7/7/2004. Então esse veículo foi comprado em 7/7/2004. Ele foi comprado 0 km nessa rede de concessionária aqui, ó. E uma coisa interessante, o Palio terminou igual a sua vida como o Gran Siena, por exemplo. O Gran Siena foi lançado com versão aqui, a data da compra dele, ó. Carimbo da concessionária, 7/7/2004, tá? E uma coisa interessante, o Palio terminou igual a sua vida como o Gran Siena, por exemplo. O Gran Siena foi lançado com versões 1.6, 16, com câmbio Dual Logic. E hoje, na verdade, não é. E no final da sua vida foi sendo empobrecido, versões 1.4, saiu 1.6, saiu o câmbio Dual Logic, saiu a opção do teto solar que o Gran Siena tinha, que é o teto solar que tinha no Punto, que tinha no Bravo, que vinha até aqui, metade do teto. Não era Sky Window, como do estilo, né? Mas era um teto solar que começava aqui e vinha até aqui. Então basicamente metade do teto era de vidro. Que a Fiat sempre foi inovadora nesse quesito, né? Palio G1, carro de entrada com opção de teto solar. Gran Siena, que era um carro comum, um teto solar. Fiat Punto e Fiat Bravo com a opção de 2 tetos solares. Fiat Stilo com aquele famoso teto Sky Window com várias lâmpadas de vidro. Então a Fiat sempre foi
inovadora nesse sentido, tá? Principalmente questões de opcionais. E os opcionais, eles nunca foram muito engessados, entendeu? Como pacotes, como são hoje. Não é à toa que você tem esse carro aqui, a versão mais simples de todas, mas que tem vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, apoio do cabeça traseiro, vidro traseiro retrátil, barra de proteção, limpador e desembaçador, mas não tem direção hidráulica, entendeu? Então você podia montar a depender do seu gosto, tá? E aí, 2017, como eu já falei, só versão para frotista, morre essa carroceria, que foi produzida desde 1996 até 2017, sofrendo apenas reestilizações, troca de motores, facelift. Tá? 2011 é lançado o Palio novo, que aí sim é uma geração nova, tá? Mas esse aqui não foi até 2017, foi. Então aconteceu a mesma coisa com todas as versões, aconteceu no último. Lançaram um novo Palio, mas a versão G3 continuou em vendas até 2017. E aí em 2017 sai a G3 e fica realmente só o novo Palio, que vai ter vídeo dele no canal aqui, tá? Vamos falar de uma coisa interessante agora, ó. Isso daqui, tá? Isso daqui é específico desta unidade. Esta unidade aqui, como eu já falei, é um Palio G2 2004, gasolina, 2 portas. Esse veículo foi comprado em... Vamos ver aqui? Aqui tá o manual dele, ó. Tá aqui, ó. Eu não vou mostrar os dados do proprietário, tá? Mas ele foi aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. Aqui tá a garantia estendida, tá? Mas foi essa data da compra. 7/7/2004. Então esse veículo foi comprado em 7/7/2004. Vou escolher o nome do proprietário aqui, ó. Nessa concessionária aqui, ó. Que é a concessionária que é uma rede de concessionária famosa aqui na região Nordeste. Fiore Veículos Limitada. Palio Fire, 2 portas e 5 passageiros, tá? Coisa interessante aqui desse veículo. Aqui a data da compra dele, ó. Carimbo da concessionária. 7/7/2004, tá? Manualzinho bem completo. 7/7/2004. Em 20/7 já estava com 11 mil. Foi feita a primeira revisão e última. Então ele fez uma revisão. Não, na verdade não. Não. Desculpa. 7/7/2004. Fit Code, pagou. Em volta do aro da chave aqui, ó, se a gente desmontar aqui, ó, ele tem um sensor que reconhece o chip que está dentro da chave. Então, além da chave mecanicamente acionar a ignição e as travas das portas, enfim, tá vendo até o símbolozinho aqui, ó. Deixa eu focar bem para você. Aqui, ó, Fit Code, é o mesmo Fiat ali, ó. O sensor, além da parte mecânica da chave ter que acionar a ignição, o sensor tem que reconhecer a chave. Então ele faz o check, ligou a ignição, vamos lá. Ligou a ignição, liguei. Ele faz a leitura, viu que a chave está reconhecida, apaga. Se, por exemplo, eu fizer uma chave e não fizer a codificação, o veículo não liga, tá? 173.263 quilômetros originais, tá? Eu não falei a história dessa unidade aqui, né? Essa unidade aqui foi comprada por um senhor e ficou com ele a vida toda. Eu comprei em 2000 e... nós estamos em 25, eu comprei em 2023. E é dele desde zero. Olha isso aqui. É um senhorzinho, já tinha acho que 70 anos, parou de dirigir, não estava mais usando o carro e me vendeu. Vou colocar uma foto dele aí quando eu vi anunciado. Ele não cuidava muito bem, tá? Então a garagem dele não tinha cobertura, então esse veículo levou 20 anos de sol e chuva. Não é à toa que a pintura já foi refeita, né? Então ele tem isso aqui, ó. Tudo isso daqui é nota de manutenção de 7, 8 anos atrás. Então tem tudo que foi trocado aqui, tá? E depois que eu comprei ele, que está comigo 2 anos, eu faço isso aqui, ó. Um controle de manutenções, tá? Para saber o que é que foi trocado e em que data. Por exemplo, tá aqui a placa, a quilometragem que eu comprei ele, 139 mil. Veja, tá aqui, ó, o valor que foi pago, 13/4/2023, 11 mil reais. Valor dele, quilometragem dele, 139 mil, 139 e alguma coisa, tá?
Eu não coloquei exato. A data. Primeira manutenção que eu fiz nele, 27/8/2018. Foi manutenção que eu fiz, não. Isso aqui foi ele que fez, tá? Montagem, alinhamento dos pneus, os pneus dianteiros. Que são esses continentais que estão aí. Tá? Estão aí ainda. 2018. Cabo de embreagem, troca do cabo, amortecedor. Aqui foi uma revisão grande, ó. E vai indo. Amortecedores, pivô, mangueira inferior do radiador. Enfim. E aí tá as datas e os valores. Filtro de óleo, junta da tampa de válvula, bobina. Retrovisor. Primeiro retrovisor que foi trocado. Eu vou colocar um take do retrovisor original dele. Lembra que eu falei do retrovisor? O retrovisor que tá aqui, ó, 14/12/2023, foi esse dali, ó, passageiro. Esse daqui, quando eu comprei ele, tava com o retrovisor original. Como eu não achei o do lado de lá, original Fiat, eu resolvi colocar o do motorista igual aquele ali. Mas eu tenho o retrovisor original Fiat, fabricado pela Metagal, tá? Tá guardado. Escapamento foi trocado, tá? Completo. Chave de seta também foi trocada. Em 2000 e... Retrovisor... Escapamento. 2023. Já furou, tá? O escapamento. Peças de hoje em dia. E aí vai. Kit de embreagem, ar-condicionado, óleo. Enfim. Mais manutenções. Tem uma manutenção grande aqui, tá? Esse aqui foi mais focado no sistema de arrefecimento. Tudo que a água passava foi trocado. Mangueira, radiador, válvula termostática, temperatura, todos os selos. Teve que descer o motor, desconectar o motor do câmbio para trocar todos os selos. O líquido de arrefecimento. Enfim, tudo que a água tocava foi trocado. Não é à toa que tá aí, desde essa data, sem nenhuma manutenção, tá? Óleo. Película polarizada, estão vendo aqui, ó. Película... Cadê? Película polarizada do odômetro. Esse é o odômetro aqui, ó. Essa quilometragem não estava funcionando, estava queimada. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Não dava para identificar. E aí eu mesmo removi o painel. E você tem uma película nesse visor de cristal líquido. Uma película polarizada. E aí você troca, ó. Volta a funcionar perfeito. Tá? Uma manutenção relativamente simples. Trabalhosa, né? Mas simples. Aqui a gente tem uma parte legal. Aqui a gente tem uma parte bem legal. Acessórios. Né? Que foi as manutenções que eu fiz. O volante, manopla de câmbio, antena de teto, revestimento em couro do volante, ó. O volante é revestido em couro, tá? Protege, porque o volante já é antigo, né? Então, vê que o volante tá perfeito aqui ainda. Troca do feltro, revitalização dos faróis, lâmpada de farol baixo, esguicho do limpador traseiro que tava sem funcionar. Kit da homocinética, bucha de bandeja, enfim, óleo, cabo de vela, bobina, pivô, cilindro de roda, óleo. N coisa aqui. 4 alto-falantes JBL, esse som Pioneer, caixa de fusíveis. Esse conceito de caixa de fusíveis é interessante. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem o que aconteceu, né? Ele simplesmente, o fusível derreteu. Derreteu literalmente, né? Algum curto que voltou a funcionar. Tinha outro curto. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês. Quando liga isso aqui, ó, tava piscando tudo aqui, ó. Vou colocar o vídeo pra vocês verem. 2 autoelétricos desmontaram, remontaram, ficaram um dia com o carro, não consegui descobrir. Beleza. Alguns meses depois, quando fui trocar, lembra que eu falei que eu troquei o evaporador do ar-condicionado? Quando eu removi esse painel aqui, o conector elétrico que vem para esse painel tinha 2 fios que a cobertura plástica derreteu e ele estava encostando no outro. Quando ele encostava, dava o curto. E aí o carro ficava maluco. Não funcionava limpador, não funcionava seta. Quando ligava aqui, além de piscar o pisca-alerta, piscava todas essas luzes aqui, inclusive a iluminação do farol. O farol ligava e acendia. Ficou maluco o carro. Refiz o isolamento do fiação, voltou ao normal, tá? E eu não falei de Fiat Coro, não foi? Vem essa bolsinha aqui, ó, quando ele era 0. Veja só que o carro de primeiro dono. Olha o cuidado. Essa bolsinha aqui tem 21 anos. Outra coisa interessante. Com a mão só aqui é complicado. Só um minutinho, galera. Aqui, ó. Tem a bolsinha Fiat Code, né? Uma bolsinha de uma qualidade muito boa, veja. E tem isso aqui, ó. Olha só o cuidado de um veículo de 20 anos. A gente tem chave mestra, 0 sem uso, 0, 0, 0, veja, ninguém nunca pegou nisso aqui, ó, aqui, ó. Chave reserva, essa chave, essa resina aqui foi refeita, tá? Ela é azul, mas não brilhante assim. E terceira chave, que tá no contato aí. Então o carro vinha com 2 chaves reserva e uma mestra, 3 chaves. Essa aqui também foi refeita a resina, tá? Essa resina com o tempo ela descama. E aí eu refiz esse recobrir aqui, ó, um material resistente, tá?
Esse material aqui é o mesmo que o pessoal, que as mulheres usam para fazer unha. É um gel específico para unha. Ele é bem resistente e brilhoso. Tá aqui há mais de meses, ó. Nem arranhou. Então muito resistente. Dá para recuperar a chave original dele. E notar o seguinte, ó. São chaves originais com o Fiat Code. Aqui, ali. São chaves originais com o Fiat Code, ó. Aqui, aqui. E a chave mestra, o símbolo do code lá, ó. Tá? Então são as 3 chaves originais. E vinha esse cartãozinho aqui, ó, que tem o código da chave. Caso você perca, tem um códigozinho aqui com um número que você faz a chave por ele. Tá? Uma coisa que não existe mais, né? Alguns carros, a chave principal, a chave canivete, linda, mas a chave cópia é uma chave simples dessa. Apesar que nessa época eram chaves simples, mas vinha todo esse capricho. Mesmo no carro de entrada, na versão mais simples, que era Fire, vinha isso, né? A embalagemzinha, o manual e a embalagem do manual também, ó, original Fiat, tá? Ele tem aqui, ó, acendedor de cigarro, tomada 12 volts e o cinzeiro que eu já mostrei, né? Porta-luvas. Esse porta-luvas em algumas versões podia ter chave, em algumas versões mais completas podiam ter uma iluminação, né? Ele podia ter também como opcional Twitter naquela posição ali. O meu tem a posição, mas não tem o Twitter, tá? E aí, um veículo de mais de 20 anos, né? Estamos em 2025, né? 2004, fabricação 2004. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Originalmente, já falei dos para-choques, né, que não era dessa cor, né? Os para-choques e a saia, a maçaneta, a capa do retrovisor eram pretos fosco. Esse veículo originalmente, ele já foi 3 cores, tá? Originalmente de fábrica, ele saiu azul búzios. Vou colocar uma foto. O azul búzios é um azul sólido, com um azul puxado um pouco para o cinza. Lembra um pouco a cor de Durepox, tá? Imagina um Durepox um pouco azulado. É uma cor um pouco assim, apagada. Em algum momento, o antigo dono, lembra que eu falei que a garagem dele era exatamente igual a gente tá aqui, ó, aberto. Em algum momento ele foi pintado de um azul mais escuro metálico, que também era linha Fiat, que é o azul Santiago, tá? Voltou para a mesma garagem, 5, 6 anos de sol e chuva, queimou de novo. E aí foi pintado pela 3ª vez nesse azul aqui. Esse azul é um azul sólido, base PU. É o azul Báltico. Quem conhece sabe, esse azul Báltico é a linha Volkswagen, tá? Então é um Fiat Palio azul que já foi 3 tons de azul. Essa aqui tá recente, inclusive tem algumas peças que tá faltando polir ainda. Para-choque, foi recolocado os emblemas, estava sem. Calotas estava sem, foram revitalizadas, pintadas. Os pneus foram voltados para a medida original. Esse Palio podia sair com pneu 145, que é um pneu extremamente fino. Opcionalmente, essa versão Fire, 145 era de série e podia ser equipado com 165/70. Esse daqui saiu de fábrica com 145, só que agora ele está com 165. Por quê? Porque 145 praticamente não existe mais, extremamente difícil de encontrar. Então ele está com 165/70/13. As versões mais caras podiam ter, além do 165, podiam ter a opção de 175. E algumas outras versões podiam ter roda 15. Esse aqui é 13, tá? Então aí, um veículo de mais de 20 anos. Funcionamento perfeito. Funciona tudo, absolutamente tudo. Limpador, desembaçador, esguicho, farol, seta, ar-condicionado. Uma coisa interessante, tá? A linha Fiat, inclusive no Palio, foi um dos primeiros veículos até isso aqui. Não vou conseguir mostrar a vocês, tá? Mas aqui embaixo desse painel, no lugar do pedal da embreagem, tem um interruptor inercial. Para que isso? Uma novidade da linha Palio, tá? Em carro de entrada. Em caso de acidente, tem um sensor que detecta a força G gerada e corta eletricamente, graças à rede CAN, lembra? Que a rede CAN é integral, então, a rede CAN ela é conectada. Então o módulo recebe a informação desse sensor, entende que o carro sofreu uma colisão ou então um capotamento, e aí esse sensor informa o módulo e o módulo corta o fornecimento de combustível. Então em caso de acidente, por exemplo, vamos supor que sofra um acidente dianteiro aqui, ó, e corte uma mangueira de combustível. A bomba dele é elétrica, tá? Então a bomba, se não cortar a energia elétrica, continuaria jogando esse combustível para fora. Poderia causar um acidente. Então em caso de acidente, a injeção de combustível é cortada automaticamente.
que hoje é uma coisa padrão, tá? Mas para 2004 era uma coisa extremamente revolucionária. Inclusive tem até ali no manual informando a você, caso sofra algum acidente leve e o veículo não ligue, você vem aqui embaixo e tem um interruptor com um botãozinho. Você aperta, reseta o sistema e aí o módulo libera novamente a bomba, você consegue dar partida, tá? Bem legal isso aí. Então é isso. Um veículo simples, compacto, mas quem já guiou sabe, extremamente prazeroso de guiar e que tá aí, 20 anos, funcionando perfeitamente. Fiat Palio Fire 2004, 2 portas, que já foi 3 tons de azul. E tá aí, firme e forte, com mais alguns anos pela frente aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.